Salve, salve, povo meu, eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar, para colocar aqui em evidência algumas dicas fundamentais determinantes para uma boa interpretação textual, levando em consideração a organizadora Sebrasp-Cesp, que é a organizadora responsável pelo concurso da Petrobras. Então, dicas aqui importantes serão colocadas em evidência para que você absorva e tenha a facilidade para desenvolver em sua prova uma boa interpretação, ok? Então, observem aqui os pontos sobre os quais farei menção, farei referência. Então, sempre utilizando o método dos 50, em que vamos sublinhar para exatamente interpretar melhor a questão. Vamos lá. Temos o texto. O Brasil não tem sorte com os seus centenários. O primeiro, em 1922, teve de conviver com os restos da devastação causada pela gripe espanhola chegada ao país em 1918. O ano foi ainda marcado pela primeira revolta tenentista e pela decretação do estado de sítio. O segundo centenário a ocorrer neste ano virá na cauda de outra pandemia. As mudanças nesses 200 anos foram enormes. No entanto, os analistas que se encarregaram do tema de nossa trajetória reconhecem que há mais continuidades do que rupturas. Tudo bem? Então, vamos observar o que diz o comando da questão. Infere-se, ou seja, pode-se entender, pode-se interpretar, pode-se compreender do texto que, em 2 séculos de vida nacional independente, não, olha aqui, foi expressiva a transformação ocorrida no país. Mantiveram-se a economia agroexportadora, a baixa taxa de urbanização e o pequeno acesso à educação, embora se tenha reduzido significativamente o problema da igualdade. Dentro deste contexto aqui, essa afirmativa é errada. Vejam só, o fragmento do texto que justifica, vou até mudar aqui a cor, ó. As mudanças nesses 200 anos foram o quê? Enormes. Então, as transformações foram significativas, sim. E este fragmento aqui nos faz entender assim, nos faz interpretar assim, nos faz inferir assim. Então, é errado o que se afirma nesta primeira questão. Tudo bem, povo meu? Ficou clara a questão? Vamos, então, à próxima. A próxima questão. Eis aí. Mudar aqui a cor. A leitura do texto. Isso. Método dos 50, para que interpretemos da melhor forma possível. As desigualdades digitais reproduzem ou espelham desigualdades sociais mais amplas, constituindo, desde o final do século XX, mais um locus de estratificação social no Brasil. Além do acesso à internet e da posse de equipamentos digitais adequados, o chamado letramento digital também é um fator de desigualdade, uma vez que nem todos os usuários têm familiaridade com as tecnologias, dispositivos, redes de conexão, aplicativos, plataformas, para saber manejá-las corretamente. Os usos das tecnologias são muito diversos e se relacionam, com diferenças ligadas à escolaridade, capital cultural, idade, tipo de inserção profissional, entre outras variáveis. Saber fazer um currículo em um editor de texto online, organizar e catalogar correios eletrônicos ou mesmo realizar pesquisas na internet em fontes confiáveis, desviando-se das chamadas fake news, ainda são habilidades desigualmente
aprendidas na sociedade brasileira, tornando-se um privilégio de alguns grupos sociais. Então, vamos lá. Por deixarem evidentes desigualdades sociais mais amplas, as desigualdades digitais se tornam outro espaço de estratificação social da sociedade brasileira. O que se afirma aqui está exatamente lá no início do texto. Deixa eu até mudar aqui a cor, ó. As desigualdades digitais refletem, reproduzem ou espelham desigualdades sociais mais amplas. Está vendo aqui? Constituindo, desde o final do século XX, mais um locus de estratificação social no Brasil. Então, de fato, ocorre isso. De fato, o que se afirma aqui na questão número 2 é firmado, é estabelecido aqui no texto. Então, a solução para o nosso problema, para a nossa segunda questão, está aqui clara e evidente como certa. Tudo bem? Vamos à próxima questão, então. Opa. Método dos 50, em que vamos sublinhar para interpretar da melhor maneira possível. O mesmo texto temos. Então, vamos aqui à questão. O desenvolvimento de habilidades associadas aos usos das tecnologias constitui privilégio de parcela da população brasileira. Então, vejam aqui. Vou colocar em verde para confirmar que é certo o que se afirma aqui. Os usos das tecnologias são muito diversos e se relacionam com diferenças ligadas à escolaridade, capital cultural, idade, tipo de inserção profissional, entre outras variáveis. Saber fazer um currículo em editor de texto online, organizar e catalogar correios eletrônicos ou mesmo realizar pesquisas na internet em fontes confiáveis ainda são habilidades desigualmente aprendidas na sociedade brasileira, tornando-se um privilégio de alguns grupos sociais, tornando-se privilégio de parcela da população brasileira. Então, é certo o que se afirma nesta questão. Então, estão vendo aí? A tática está sendo usada, estou sublinhando, estou decodificando. Deve-se ir ao texto, observar direitinho, que assim nós vamos obter de fato a solução. Vamos com convicção observar se é certo ou errado o que se afirma no comando da questão, de acordo com o texto. Então, muitíssimo cuidado com relação a essa situação de interpretação textual, ok? Estou dando aqui a dica, estou dando aqui o direcionamento. Então, vamos à próxima questão. Trocar aqui a cor. Método dos 50. Agora nós temos um novo texto. Então, vamos a ele. O medo é um sentimento conhecido de toda criatura viva. Os seres humanos compartilham essa experiência com os animais. Os estudiosos do comportamento animal descrevem de modo altamente detalhado o rico repertório de reações dos animais e a presença imediata de uma ameaça que põe em risco suas vidas. Os humanos, porém, conhecem algo mais além disso, uma espécie de medo de segundo grau, um medo, por assim dizer, social e culturalmente reciclado, um medo derivado que orienta seu comportamento, haja ou não uma ameaça imediatamente
presente. O medo secundário pode ser visto como um rastro de uma experiência passada de um enfrentamento de uma ameaça direta, um resquício que sobrevive ao encontro e se torna um fato importante na modelagem da conduta humana, mesmo que não haja mais uma ameaça direta à vida ou à integridade. Um texto de Bauman. Vamos lá, o comando da questão, deixa eu trocar aqui a cor. Conforme o texto, os seres humanos experimentam uma sensação de medo pior que a sentida por outros animais. Então vejam só, o medo é um sentimento conhecido de toda criatura. Os seres humanos compartilham essa experiência com os animais. Compartilham. Então, se compartilha, está em paralelo, está lado a lado. Não está indicando que é pior. Os estudiosos do comportamento animal descrevem de modo altamente detalhado o rico repertório de reações dos animais e a presença imediata de uma ameaça que põe em risco as suas vidas. Os humanos, porém, conhecem algo mais além disso, uma espécie de medo em segundo grau, um medo, por assim dizer, social e culturalmente reciclado, um medo derivado que orienta seu comportamento, haja ou não uma ameaça imediatamente presente. Então, são medos diferentes. Não dá a ideia aqui que um é pior e o outro não. Dá a ideia aqui que são medos diferentes, não um pior do que o outro. Então, a palavra pior é uma armadilha aqui. Muita atenção, não é pior, é diferente e não pior. Por isso que é errado o que se afirma nessa questão. Medos diferentes, não um pior do que o outro. Questão muito capciosa. Então, repito, leiam com atenção o texto. Leiam com atenção o texto. Marquem, decodifiquem, utilizem o método dos 50, marquem palavras, expressões-chave, para que não caiam em armadilhas como esta aqui. Não é pior, é diferente. Logo, errado o que se afirma nesta questão. Viram só? Questão altamente capciosa. Muito cuidado. Tudo bem? Então, resolvida mais uma questão. Vamos à próxima. Vamos à próxima questão. O mesmo texto de Bauman. Vamos ao comando da questão. O medo de segundo grau, conforme informações do texto, é conhecido apenas pelos seres humanos e tem origem em vivências antigas de confronto com uma ameaça direta à vida ou à integridade. Então, vamos observar se é certo ou errado o que se diz nesta afirmativa aqui. Com relação ao medo de segundo grau, conforme a informação do texto, é conhecido apenas pelos seres humanos. Vamos confirmar ou não. Os estudiosos, olha só, do comportamento animal descrevem de modo altamente detalhado o rico repertório de reações dos animais à presença imediata de uma ameaça que põe em risco as suas vidas. Agora, os humanos, olha aqui, ó, os humanos, porém, conhecem algo mais além disso, uma espécie de medo em segundo grau. Opa, então medo em segundo grau, de fato, está relacionado aos seres humanos. E tem origem em vivências antigas de confronto com uma ameaça direta ou a vida de integridade. Opa! Então, os estudiosos do comportamento animal descrevem de modo altamente detalhado o rico repertório de reações dos animais à presença imediata de uma ameaça que põe em risco as suas vidas. Opa! Isso aos animais de forma geral, inclusive o animal racional, o ser humano. Agora, especificamente com relação aos humanos, conhecem algo mais além disso do que foi mencionado antes. Uma espécie de medo em segundo grau.
Viram só? Então, o medo em segundo grau é relacionado apenas ao ser humano, mas os humanos também têm essa postura de reação à presença imediata de uma ameaça que põe em risco suas vidas. Isso diz respeito ao animal irracional e ao animal racional. Então é certo o que se afirma nesta questão. Repito, reitero, ler, sublinhar e observar os detalhes é fundamental, é determinante para uma boa interpretação textual SEBRASP-CESP. Então, os detalhes aqui viram só que eu apontei o que diz respeito a um grupo só, o que diz respeito aos grupos, os dois juntos. Então, tudo isso apontado aqui, por isso que é certo o que se afirma nesta questão. Vamos à próxima. Método dos 50, mesmo texto de Bauman. Então vamos ao comando. Conclui-se do texto que os animais reagem de variadas maneiras a ameaças imediatas contra sua vida. Então vamos lá. Conclui-se do texto que os animais reagem de variadas maneiras a ameaças imediatas contra sua vida. Então vejam aqui. O medo é um sentimento conhecido de toda criatura viva. Os seres humanos compartilham essa experiência com os animais. Os estudiosos do comportamento animal descrevem de modo altamente detalhado o rico repertório, olha aqui, ó, de reações dos animais à presença imediata de uma ameaça que põe em risco suas vidas. Então, conclui-se do texto que os animais reagem de variadas maneiras a ameaças imediatas contra a sua vida? Sim. Olha o fragmento que justifica o rico repertório de reações dos animais à presença imediata de uma ameaça que põe em risco as suas vidas. Então, é certo o que se afirma aqui. Então, povo meu, resolvendo questão de interpretação textual, SEBRASP, vá ao texto, sublinhe as palavras e expressões-chave para que você tenha o domínio da situação e resolva com propriedade, com contundência a questão. Amém, povo meu? Ficou clara aí a questão? Ótimo. Vamos que vamos. Próxima questão. O mesmo texto de Bauman, mas sempre utilizando o método dos 50. Vejam só. O último período do texto introduz uma das ideias centrais que estruturam o texto. Introduzir é iniciar uma dessas ideias centrais. Então, a palavra introduz deve ser muito levada em consideração. Vamos ao último período do texto. O medo secundário pode ser visto como um rastro de uma experiência passada de enfrentamento de uma ameaça direta, um resquício que sobrevive ao encontro e se torna um fator importante na modelagem da conduta humana, mesmo que não haja mais uma ameaça direta à vida ou à integridade. De fato, aqui nós temos uma das ideias centrais do texto. Mas eu quero chamar a sua atenção, eu vou até trocar a cor para que vocês percebam a armadilha desta questão. Vejam esse fragmento que eu vou destacar em verde. Os humanos, porém, conhecem algo mais além disso, uma espécie de medo de segundo grau, um medo, por assim dizer, social e culturalmente reciclado, um medo derivado que orienta seu comportamento, haja ou não uma ameaça imediatamente presente. Aqui, então, nós temos também ideia central do texto. Logo, o fragmento em vermelho, no último período, não introduz. Anteriormente há menção à ideia central do texto. Então, essa palavra introduz que é capciosa,
que leva a ser errado o que se afirma nesta questão. Então, vejam bem, nós resolvemos uma questão neste mesmo contexto aqui, em que havia a palavra pior. Não era pior, era diferente. Então, palavras, expressões que podem fazer a diferença entre o certo e errado de uma questão Sebrasp-CESP. Então, precisamos sublinhar, ler com bastante atenção para chegarmos à melhor conclusão. Questões altamente capciosas, com armadilhas. Então, atenção total. Por isso que o método dos 50 é muito importante, em que vamos sublinhando para interpretar melhor a questão. Amém, povo meu? Ficou clara essa questão? Por isso que é errado o que se afirma nesta questão número 7. Amém? Então, eis aí as questões de interpretação textual Sebrasp-CESP para você que está postulando o concurso Petrobras. Eu trago aqui essas informações. Módulo de matemática para você que vai fazer o concurso Petrobras. Módulo completo de matemática para Petrobras, módulo completo de matemática financeira para Petrobras, módulo completo de português para Petrobras, suporte ao aluno para tirar dúvidas da aula e de questões. Bônus 1, um curso de exercícios Sebrasp em matemática, curso de exercícios da banca Sebrasp-CESP, separado por assunto. Bônus 2, um curso de exercícios CESP português, curso de exercícios da banca Sebrasp-CESP, separado por assunto. Bônus 3, cronograma para Petrobras. Então, todo esse material de muita importância, material de primeira para você ser bem-sucedida, ser bem-sucedido no concurso Petrobras. Aí você vai somar, vai dar esse valor aqui. Porém, vejam só, você irá obter esse material em 12 vezes de R$ 40,98. Bom, entre em contato com nossa equipe para que você obtenha esse material. É um material de primeira que vale muito, muito a pena. Renato e Marcão na matemática e eu na língua portuguesa fizemos o melhor para vocês, tá bom? Então vale muito a pena, adquira esse material, entre em contato com nossa equipe, veja a melhor forma de pagamento para você adquirir esse material. É um investimento, vale muito a pena, vale muito a pena. Então obtenha esse material, é material de primeira, repito, é material muito bom para que você consiga a aprovação no concurso Petrobras, tá bom? E me despeço dando a orientação. Inscreva-se lá no canal do YouTube, @língua portuguesa para passar, e siga lá no Instagram, @língua portuguesa para passar. Nessas duas vias, no YouTube e no Instagram, diariamente nós temos material, nós temos vídeos, nós temos questões para você ter em mente o método LPP, língua portuguesa para passar. Então, siga lá e se inscreva para que você tenha intimidade com o método língua portuguesa para passar. Um forte abraço e até a próxima.